E aí, pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de história e nós vamos concluir o assunto dos índios no Brasil, do Brasil indígena. Nós vimos na última aula que no século XVIII, durante a era pombalina, na época do Marquês de Pombal, que era o ministro do rei Dom José I, Pombal aboliu a escravidão indígena, isso em meados do século XVIII. E desde então, desde o final do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, a chamada questão indígena no Brasil virou essencialmente a questão de disputa pelas terras dos índios. Até então, a questão indígena envolvia também a busca de índios para a escravização, né? E agora passou a ser, basicamente, a disputa pelas terras dos índios. Antes era busca de índios para a escravização e também a questão da ocupação das terras indígenas. Agora, com a abolição da escravidão indígena e o fato do índio perder importância como mão de obra de uma maneira geral no Brasil, ficou ainda importante na região norte, né, mas gradualmente essa importância foi também declinando, e aí a questão indígena passou a ser basicamente a questão, né, da ocupação das terras dos índios, ou seja, a conquista, a tomada das terras dos índios. Então, quando começa o século XIX, essa questão indígena passou a ser exatamente isso, né, o conflito entre índios e não índios pelas terras indígenas. Os não índios, quer dizer, os não indígenas, um grupo também muito diversificado, composto por brancos, mestiços e também negros, né, negros alforriados, também em alguns casos querendo ocupar essas terras dos índios. Os não indígenas classificaram os índios em duas categorias: o índio manso ou doméstico, quer dizer, o índio considerado bom, identificado especialmente com os tupis guaranis, em sua maioria desaparecidos nessa altura do campeonato, então já plenamente assimilados, e retratado romanticamente na literatura e pintura do século XIX, né, como o índio ideal, né, aquele um índio heróico, né, o índio aliado dos portugueses e que aceitou a cultura portuguesa, a cultura europeia, né, católica. E o índio bravo, também é chamado de botocudo, né, porque usavam uns botox nos lábios, ou tapuia. Quer dizer, nós vimos que essa definição, essa diferenciação já havia começado no século XVI, né, mas ela foi consagrada, consolidada agora no início do século XIX. Era o índio, então, o botocudo, né, o índio bravo, era um índio que resistia ao avanço da civilização branca, devendo ser, portanto, combatido. De fato, quando Dom João e a corte portuguesa, fugindo de Napoleão, que a França havia invadido Portugal no final de 1807. Então a corte portuguesa, o governo português, fugiu de Portugal e se instalou aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Chegaram aqui em janeiro de 1808, inaugurando o chamado período joanino, né? A presença da corte portuguesa, chefiada por Dom João. Inicialmente ele era príncipe regente Dom João, né? A mãe dele oficialmente era a rainha, a Dona Maria I, né, mas em razão de problemas mentais da rainha, quem de fato governava era Dom João, monarca absolutista. A Dona Maria morre no Rio de Janeiro em 1816, aí o príncipe Dom João foi coroado Dom João VI, né, rei do Brasil e de Portugal. Então, chamado período joanino. Né? Então a corte portuguesa se instalou no Rio de Janeiro entre 1808 e 1821. E a política de Portugal não foi alterada em relação aos índios. Né? Inclusive, durante esse período, Dom João patrocinou guerras contra os índios bravos, né? Quer dizer, os índios botocudos, no Espírito Santo e no Paraná, tomando a terra desses índios para abrir frentes de colonização, né, de portugueses ou então mesmo de pessoas de outros países que chegavam aqui autorizados por Dom João. Bom, quando o Brasil ficou independente, em 1822, e durante o primeiro reinado, o reinado de Dom Pedro I, não havia legislação indigenista. Então, de maneira geral, a política, né, do governo brasileiro, né, do primeiro governo brasileiro, em relação aos índios, era a mesma do governo português. Em 1831, Dom Pedro I abdicou, voltou para Portugal. O filho dele, Dom Pedro II, era menor de idade. E o Brasil foi governado pelos regentes, né, isso até 1840, o chamado período regencial. Também, de uma forma geral, a política indigenista não foi alterada, né? Quer dizer, a questão central era realmente tomar a terra
ou as terras dos índios. A grande alteração, né, se a gente pode falar de alteração no período regencial, é que as províncias adquiriram autonomia para cada governo provincial tomar a medida considerada necessária, né, para ocupar as terras dos índios. Né. A relação, né, do governo com os índios foi descentralizada, assumida pelos governos provinciais. Em 1840, Dom Pedro II assumiu o trono, né, e começa o segundo reinado, que se estendeu até a derrubada dele pelos militares em 1889, e aí ocorreram também algumas mudanças. Em 45, foi estabelecido o regulamento das missões, que tratou da questão da administração dos aldeamentos indígenas. Né? Então agora era mais voltar a dar um foco, né, essa questão de assimilar os índios completamente naquelas áreas que estavam sob o controle do Estado brasileiro. Era o objetivo de civilizar os índios. Uma mudança também é que Dom Pedro II reconheceu o direito de propriedade dos índios sobre as terras que eles ocupavam. Né? Agora, essa demarcação, pessoal, pouco beneficiou os índios. No final, acabava favorecendo, né, brasileiros, não índios, na ocupação daquelas terras. Os índios, de fato, passaram a ser deslocados para as regiões que interessavam ao Estado. Não um processo que não era exclusivo do Brasil, não. Na mesma época, né, nos Estados Unidos, a criação de reservas indígenas e o deslocamento de índios, né, para que as terras fossem ocupadas por imigrantes, por colonos, o mesmo processo estava acontecendo nos Estados Unidos. A grande alteração, de fato, veio com a proclamação da República. A República foi proclamada em 1889, a nossa primeira República, que se estendeu até 1930. Essa primeira República foi chamada também de República Velha. Nessa altura do campeonato, as terras indígenas que ainda não tinham sido ocupadas estavam concentradas nas regiões norte e centro-oeste. Então, a questão indígena ficou concentrada nessas duas regiões. Ora, em 1910 foi criado no governo do presidente Nilo Peçanha um órgão encarregado de tratar da questão indígena, chamado Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Na verdade, o nome original desse órgão era Serviço de Proteção aos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Aí que foi abreviado em 1918 para o nome Serviço de Proteção ao Índio, né? SPI. Era um órgão inicialmente do Ministério da Agricultura, depois mudou para o Ministério do Trabalho, na era Vargas, Ministério da Guerra, voltou para o Ministério da Agricultura, depois foi para o Ministério do Interior, até que ele foi substituído pela FUNAI. Ele foi criado no governo então do Nilo Peçanha, como eu comentei, mas foi organizado pelo famoso Marechal Cândido Rondon, uma figura central, né, na moderna relação do Estado brasileiro com os índios. Tem aqui uma imagem do Marechal Rondon. Aqui, ó. Marechal Rondon. O objetivo, então, do SPI, né, do Serviço de Proteção ao Índio, era proteger os indígenas, como diz o próprio nome, né, do órgão, e integrá-los à sociedade brasileira. Na verdade, o SPI combinou o ideal de pacificação dos índios com interesses geopolíticos e estratégicos de consolidar o poder do Estado brasileiro sobre os territórios indígenas. Então você, ao mesmo tempo, assimilava, protegia os índios e, com isso, também assegurava a presença do Estado brasileiro naqueles territórios indígenas. O SPI organizou expedições de reconhecimento no território nacional, recolhendo informações e objetos dos índios, né, fazendo um estudo mais científico sobre aquelas populações indígenas. Muito bem. Quando chega a Era Vargas, o período que Getúlio Vargas governou o Brasil, de 1930 a 1945, especialmente durante a ditadura do Getúlio Vargas, a ditadura conhecida como Estado Novo, de 37 a 45, aí nós temos também mais um episódio fundamental na história das relações entre índios e não índios em território brasileiro. O Vargas, durante o Estado Novo, adotou uma política chamada Marcha para o Oeste. Era a política do governo federal de ocupar e integrar as regiões Centro-Oeste e Norte, que eram áreas, em grande medida, desocupadas, desabitadas por brasileiros, por não indígenas. Extensas áreas do Centro-Oeste e do Norte continuavam sob ocupação indígena, eram áreas pouco conhecidas, onde a penetração
do homem branco, né? Quer dizer, da sociedade brasileira, ainda era muito pequena. Então, o plano do Vargas era um plano de interiorização do Brasil e ele buscou promover o povoamento do Centro-Oeste por meio de uma fundação chamada Fundação Brasil Central, estabelecida em 43. Ora, associado a isso, nós temos a expedição Roncador Xingu, um momento fundamental, muito importante, famoso na história das modernas relações entre índios e não índios no Brasil. Essa expedição de 1943 a 60 tinha o objetivo de explorar as regiões ainda desconhecidas no Brasil Central e na Amazônia. O objetivo inicial era obter terras para esse projeto de interiorização, inclusive estimulando a imigração de europeus para esses territórios. Entre 43 e 45, portanto, no início dessa expedição, né, acabou concentrada mais em Mato Grosso, o comando da expedição ficou nas mãos do coronel Flaviano Matos. E já nesse momento, as figuras que acabaram se tornando as mais famosas em todo esse processo foram os irmãos Vilas Boas, o Orlando Vilas Boas, o Cláudio, o Leonardo e o Álvaro. O Orlando e o Cláudio são os mais conhecidos. A expedição contou com aproximadamente 40 pessoas, né? Eles foram conhecidos também como sertanistas, né? Mas entre eles os mais famosos foram os Vilas Boas. Aqui, ó, vocês têm um mapa mostrando o rio Xingu destacado aqui em roxo, né? Aqui vocês têm uma fotografia do Orlando e do Cláudio Vilas Boas. A expedição, então, começou, né, sob o comando do Flaviano Matos, né, durante a ditadura do Vargas. Mas em 45 o Vargas foi derrubado. Aí o Brasil entrou numa nova fase, chamada República Democrática. E a expedição continuava. Mudança no governo federal, né, no governo central, o Vargas cai. O Brasil entrou numa fase de redemocratização, chamada República Democrática, e a expedição continuava. Só que com a queda do Vargas ocorre também uma mudança no comando da expedição. O Flaviano Matos saiu e o Orlando Vilas Boas, o mais famoso dos irmãos Vilas Boas, assume o comando da expedição. E aí, pessoal, mudou o sentido, o objetivo da expedição. De um objetivo de reconhecer terras, né, para povoamento, né, inclusive para imigrantes, o novo objetivo passou a ser preservar a integridade dos territórios indígenas em vez de instalar núcleos de povoamento de brancos. Exatamente o contrário, né? E foi nesse espírito que, em 1961, foi criado o famoso Parque Nacional do Xingu, em Mato Grosso, a primeira terra indígena homologada pelo governo federal. O objetivo inicial era de criar um território para os índios de aproximadamente 270 mil quilômetros quadrados. No final, foi limitado 10 vezes menos do que isso, né, para 26.420 quilômetros quadrados, quase que o tamanho da Bélgica. De toda forma, virou a mais importante reserva indígena das Américas, a mais famosa, né? Foi criado no governo do Jânio Quadros, que era amigo aí do Orlando Vilas Boas. Foi idealizado um parque, na verdade já tinha sido idealizado, né, já tinha sido proposto as ideias básicas, né, pelo próprio Marechal Rondon, especialmente pelos irmãos Vilas Boas, mas também pelo antropólogo Darcy Ribeiro, né, que assinou as linhas gerais para a construção do parque. Aqui vocês têm no mapa, é o mapa da área de Mato Grosso, onde está localizado o Parque do Xingu. Tá vendo? Aqui eu coloquei uma imagem de um site da Globo, né, de um documentário que a Globo fez sobre o Xingu, mostrando aqui toda a cronologia da criação do parque, né? Aí já fala em 1884, uma primeira expedição ao Xingu, pelo explorador alemão chamado Stein, né? Aí, entre 1907 e 1915, o Marechal Rondon explora o território. Em 1910 é criado o Serviço de Proteção aos Índios, como a gente falou. Em 1920, o famoso explorador inglês, o Percy Fawcett, né, desapareceu explorando aquela... Quer dizer, em 1920 ele vai para lá e desaparece em 1925. Havia uma lenda de uma cidade perdida ali no Xingu, ele foi atrás e acabou sumindo, virou até tema de um filme, né, Z, a Cidade Perdida. Em 43 vem a criação da Fundação Brasil Central, né, e a expedição Roncador Xingu. Os irmãos Vilas Boas chegam aí ao Alto Xingu em 46. Em 47 continuam na expedição.
48, a expedição é declarada oficialmente encerrada, né? Aí vem uma outra expedição chamada Xingu Tapajós, ali eu coloquei na cronologia, eu já juntei as duas. Tá? Em 52 vem a proposta do projeto, em 61 é criado, né, o parque. Ok? Bom, eu coloquei lá no Classroom também os links para um filme do Xingu, né, dessa expedição e da criação do Parque do Xingu pelos Vilas Boas, um filme de mais de 1h30, está ali disponível no YouTube. Quem não quiser ver o filme, eu coloquei também um link do trailer, que o trailer também é bem interessante, né, ilustra bem essa expedição. Em 64, como vocês sabem, os militares tomaram o poder, o presidente João Goulart foi derrubado e o Brasil entrou numa nova fase da sua história republicana, a fase do regime militar, né, um regime autoritário, com a participação de civis, mas comandado pelos militares. Em 67, o SPI foi substituído pela atual FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, né, que é o órgão atual da política indigenista do governo federal, sendo considerado responsável pela tutela dos índios. Né? Ele hoje está subordinado ao Ministério da Justiça. Em 73 foi aprovado o Estatuto do Índio, né, com o objetivo de preservar o patrimônio material e as culturas indígenas. Reparem que a relação do Estado, né, com os índios foi sendo alterada, foi sendo, digamos, modernizado com uma questão de ocupação, de tomar a terra dos índios, uma preocupação em preservar a presença indígena naquele território, mas ao mesmo tempo assegurar também a soberania do Estado sobre os territórios dos índios. Né? Então a ideia era integrar, pelo meio do Estatuto, integrar os índios à sociedade brasileira, mas de uma maneira mais harmônica e progressiva, forma mais possível, né? Harmônica e progressiva. Entre os anos 70 e 80, várias ONGs, ou seja, organizações não governamentais brasileiras e estrangeiras, foram criadas, ligadas à questão ambientalista e também à preservação da cultura indígena. Isso é um reflexo, pessoal, do crescimento da conscientização na sociedade brasileira, ou de parte da sociedade brasileira e também da comunidade internacional, da importância da cultura indígena e de tentar compreender o modo de vida dos índios e tentar preservá-lo, né, na medida do possível, numa sociedade que é moderna, né, uma sociedade que não é indígena. Né, é uma relação complexa, isso aí não é fácil. Né, de forma alguma é possível encontrar uma solução que resolva, né, essa contradição, esse confronto entre uma sociedade moderna e sociedades indígenas que tentam preservar a sua cultura de forma mais autêntica possível. Em 85, o Brasil volta a um regime democrático, a nova república. O governo federal passa a demarcar as terras indígenas, isso num processo mais acelerado. Né? Isso aí foi, em parte, um resultado, um desdobramento da nossa atual Constituição, a de 88, que ampliou os direitos indígenas. Na apostila, vocês têm um trecho da Constituição detalhando esses direitos. Né? Não faz sentido eu ler agora isso para vocês. Vocês têm lá, para quem estiver interessado. Mas também foi resultado de crescentes pressões internacionais envolvendo a luta ambientalista, a luta pelos direitos dos índios. Então, pressão fora, pressão dentro do Brasil, né? E com isso as terras indígenas passaram a ser demarcadas num processo relativamente acelerado pelo governo federal. Contudo, até hoje, essas terras indígenas continuam sendo palco de disputas envolvendo índios, autoridades públicas, ONGs, agricultores, garimpeiros, né, empresas de mineração, madeireiras. Né. Alguns conflitos atuais, né, mais recentes, ficaram famosos, sobretudo em Roraima, onde mais da metade do território do estado é constituído por terras indígenas. É o caso das terras dos Yanomamis, né, que foram homologadas na presidência do Collor, de 92, e as terras dos Macuxis e Pemons, na Raposa Serra do Sol, que foram demarcadas em 98 no governo Fernando Henrique Cardoso e homologadas em 2005, né, no governo Lula. Vocês têm também no Classroom, né, detalhadamente, né, os tipos de terras indígenas, né, é só mais uma curiosidade, ou para aqueles que tiverem interesse, e para a gente encerrar esse assunto, aqui é uma projeção da população de índios no Brasil de 1500 até 2010. Vivendo no litoral e vivendo no interior. Né? Então a gente percebe o declínio dessa população, mas reparem que ela declinou, atingiu aparentemente seu ponto mínimo em 57.
mas ela volta a crescer em parte porque as reservas foram criadas dando mais segurança aos índios, né? Então a população voltou a crescer. Hoje deve estar próximo de 1 milhão, em torno de 900 mil aproximadamente. Muito bem, é isso aí então, pessoal. Encerramos esse capítulo sobre os índios no Brasil e na aula que vem a gente fala sobre outro assunto. Até lá. Tchau, tchau.